Alô, olá você, tudo bem? Estamos chegando com o Panorama Esportivo, trazendo até você as principais informações do esporte. Campeonato Brasileiro da Série A, ontem no complemento da rodada, o Palmeiras deixou escapar a oportunidade de depender apenas dele mesmo para poder conquistar o título desse ano. O Verdão ficou apenas no empate contra o time do Cruzeiro. Nós vamos confirmar todos os resultados dos jogos ocorridos desta rodada e começando pelas partidas que aconteceram no sábado. A 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A começou no último sábado com a vitória do São Paulo frente ao time do Santos pelo placar de 2-1. Flamengo e Vasco empataram em 0-0, mesmo resultado de Atlético Paranaense e Chapecoense. No domingo, Atlético Mineiro e Botafogo também ficaram no 0-0. Fluminense e Bahia empataram em 1-1. A Ponte Preta bateu o Corinthians por 1-0. O Sport foi derrotado pelo Coritiba por 4-3. Vitória e Atlético de Goiás empataram em 1-1. Avaí e Grêmio ficaram no empate em 2-2. E ontem, no complemento da rodada, Palmeiras e Cruzeiro também empataram em 2 gols. O Corinthians lidera a Série A do Campeonato Brasileiro com 59 pontos, seguido pelo time do Palmeiras, que tem 54. O Santos é o terceiro com 53 pontos. O Grêmio tem 51. O Cruzeiro e o Botafogo, 48 pontos. E o Flamengo fecha o G7 com 47. Depois aparece o Vasco com 44 pontos. Atlético Paranaense e Atlético Mineiro somam 42 pontos cada. O São Paulo tem 40. Chapecoense, Bahia e Fluminense, 39 pontos. Sport e Coritiba, 35. Na zona do rebaixamento, a Ponte Preta e o Avaí também têm 35 pontos. O Vitória tem 34 e o Atlético de Goiás é o lanterna com apenas 27 pontos conquistados. A 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A será disputada no final de semana. No sábado, às 5 horas da tarde, tem Santos e Atlético Mineiro. Já às 7 horas da noite, o Atlético de Goiás recebe o São Paulo e o Botafogo faz o clássico diante do Fluminense. Às 9 horas da noite, o Avaí joga fora de casa contra a equipe do Coritiba. No domingo, às 5 horas da tarde, tem o clássico entre Corinthians e Palmeiras. No mesmo horário, o Cruzeiro recebe o Atlético Paranaense e o Grêmio pega o Flamengo. Já às 6 horas tem Bahia e Ponte Preta. E às 7 horas, no complemento da rodada, a Chapecoense recebe na Arena Condá o Sport e o Vasco encara o Vitória. Hoje, pela Série B, 2 partidas vão ser disputadas. Destaque para o Criciúma, que entra em campo às 7h30 da noite para jogar fora de casa contra o time do Goiás. No outro jogo, às 9h30, o Paraná recebe em Curitiba o time do Oeste. E o primeiro finalista da Copa Libertadores da América também vai ser conhecido nesta noite, hein? Lanús e River Plate voltam a se enfrentar. A partida está marcada para as 10h15 da noite. Lembrando que no primeiro jogo, o River venceu pelo placar de 1-0. Hamilton conquistou o tetracampeonato mundial de Fórmula 1. O único adversário de Hamilton durante o Grande Prêmio do México era Sebastian Vettel. O alemão precisava chegar no mínimo na 2ª colocação, mas viu o plano de chegar ao pódio voar pelos ares junto com a asa dianteira do carro, ainda na primeira volta. Mesmo com o problema, Vettel voltou para a pista e ainda terminou em 4º. Hamilton também teve problemas. Com um pneu furado, o britânico teve que fazer uma parada de emergência e foi forçado a uma prova de recuperação. No final, terminou na 9ª colocação, a pior da temporada, mas o bastante para levar o título pela 4ª vez. A prova foi vencida por Max Verstappen e o pódio completado por Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen. Hamilton passou a ser o 5º piloto a conquistar o tetracampeonato mundial da Fórmula 1. Uma pesquisa da Sociedade de Geriatria e Gerontologia mostra que a maioria das pessoas ativas com mais de 55 anos de idade no Brasil se sentem saudáveis. Zinha se considera muito ativa. Fez 65 anos, mas não se sente com essa idade. Depois que se aposentou, fez pós-graduação e diversos cursos. Além disso, Terezinha diz que sempre vai ao médico, se exercita e tem uma alimentação saudável. Arroz, feijão, batata frita, que agora teve que cortar, né? E salada e carne. Terezinha diz que não se preocupa com a velhice,
pois não pensa nela. Me preocupo e tá bem hoje. Terezinha faz parte da maioria dos brasileiros ativos entrevistados numa pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia de São Paulo, que mostrou que o brasileiro não só vive mais, como vive melhor. A pesquisa foi feita com 2.000 pessoas ativas em 10 capitais brasileiras. A pesquisa mostrou também que o envelhecimento assusta poucos entrevistados. Nós seremos em poucos anos o 6º país mais velho do mundo. A nossa população dobrará e isso é um forte motivo para que nós nos preocupemos, porque o impacto social e econômico é muito grande. Para a especialista, é preciso educar a população para envelhecer de forma saudável. É preciso prevenção das diversas formas, dentre elas atividade física, boa alimentação, a procura regular para os médicos para fazer a prevenção por exames. A saúde mental, não chegar aos 60 anos achando que acabou a vida. Nós ainda temos mais 20, 30 anos de vida. Então é importante a gente sempre ter objetivos para alcançar. Não sai daí que logo depois do intervalo tem mais informações do esporte para você. Fica ligado, nós voltamos dentro de instantes. Estamos de volta com o Panorama Esportivo, o esporte da moda e que cada vez ganha mais adeptos. A corrida de rua hoje é um sucesso, né? Mas entre os participantes algumas lesões podem surgir, como aquela dor na canela ou até mesmo na lateral do abdômen, né? Pois este é o assunto de hoje do quadro Vem Comigo com o professor Neca. Então, geralmente, Edilei, acontece com as pessoas que treinam, às vezes até de maneira errada, muita canelite, uma das lesões que tem a lesão da tendinite, tem a lesão de fratura por estresse, são assim, as mais comuns entre atletas corredores. Vamos explicar mais ou menos o que é cada uma dessas, quais são os sintomas, né, cara? Então, a canelite nada mais é do que uma inflamação na canela, provocado pelo impacto da corrida, pela batida do pé no chão, pela pisada também, e principalmente para quem é iniciante. De repente treina incorretamente, né? Um treino errado, um treino mal administrado, provoca essa canelite, essa dor aí na região da canela mesmo, né? A tendinite, os tendões também são inflamados, também provavelmente um calçado, um tênis errado, um tênis que ele deveria ter uma conotação da pisada pronada, supinada, neutra, depende. Então, ou um tênis muito antigo, muito velho. Nós sabemos que um calçado para corredor tem que ter a durabilidade de no máximo 6 meses, depende do tênis, até menos, 2, 3 meses. Então, o calçado ajuda a provocar essa lesão do tendão. Então, é bem perigosa. Tem também a fratura por estresse. Alguns corredores, amigos meus, já tiveram, às vezes um triatleta que pedala, corre na área quase todos os dias, às vezes um corredor não de muito alto nível, mas que treina em excesso, aí provoca fratura por estresse, que requer uma pausa, um descanso de 2, 3 meses, dependendo da avaliação médica. Para quem é corredor amador, né, quais são as recomendações para evitar esses tipos de lesões? Fundamental o cara estar consciente que ele tem que ter alguém para orientar, essa orientação, né? Eu vou te contar uma historinha bem rápida de um amigo nosso que mora aqui em Balneário, o Edson. O Edson, ele é um cara que eu conheci ele há uns 15 anos atrás, e ele leu no jornal, olha, corrida em Blumenau, a maratona de Blumenau, 42 quilômetros, o primeiro colocado leva um carro zero. Ele leu aquilo, colocou um quichute, um tênis bem antigo no pé e foi correr a maratona, achando que era muito fácil. Porém, o cara demorou 5 horas para fazer uma prova que um corredor de alto nível faz em 2. Chegou tudo arrebentado. Ou seja, faltou a orientação. Tem que ter um bom profissional orientando para que esse erro não ocorra. E é fundamental também o cara ter um calçado, um tênis apropriado. Neca, uma outra lesão bastante comum é aquela dor no lado do abdômen, né? Principalmente para quem está iniciando nessa parte de corridas. Então, alguns fatores colaboram para que isso aconteça. Por exemplo, pode vir a respiração incorreta, mal coordenada, pode vir, segundo alguns estudos, não sei se é comprovado ainda, mas a coordenação do baço, né? Se você respirar incorretamente,
segundo informações, vai sangue lá dentro do baço, e aí começa aquela dorzinha. Algumas pessoas no futebol, quando eu brincava, eu era criança, tem uma dor de viado, aquela dorzinha chata, mas aquela dor ela provoca principalmente pela respiração e coordenação motora. Neca, tem como evitar essa dor, ou o que deve fazer quando principalmente o iniciante tem esse tipo de dor? Então, por isso que é importante você não estar com a barriga muito cheia de água quando você for fazer um treino, mas uma informação de um profissional qualificado, seja na área de alimentação, seja na área de educação física, para que esse profissional consiga coordenar o teu treino. Por exemplo, eu vou começar hoje a correr. Eu sou obeso, estou fora de peso, então não sou obeso, mas sou magrinho, mas nunca corri. O que eu faço? Simples e fácil. Corre 2 minutos, corre 1 minuto, caminha mais 2, 3 minutos. Isso vai te condicionando e vai melhorando a tua respiração conforme a coordenação motora. E aí tu vai evoluindo essa dor. Às vezes nem vem, às vezes vem, mas passa. É isso então, meus amigos do esporte. Fiquem na sequência com o Panorama Geral. Tá chegando o Joaquim Lacerda aí para trazer para você um show de informação. Grande abraço.